Assessorando Cursos, puxa a cadeira, pega a xícara de café, pega a garrafa de café, porque essa é a aula 10, é a última aula do nosso curso. Vamos continuar fazendo simulações e combinações de renda no Carnê-Leão e trabalhar com nossa planilha, né, nosso simulador. Lembrando que esse simulador universal, que eu estou chamando ele aqui de universal, ele é para efeito didático, é para entender os cálculos ali, e eu vou deixar disponível para o aluno. Antes de partir para as simulações, vamos relembrar, porque nós vamos trabalhar aqui com motorista. Nós temos motorista de carga naqueles que dirigem, né, máquinas pesadas, trator, retroescavadeira, colheitadeira, e os motoristas de passageiro, como taxista, motorista por aplicativo, enfim. Vamos relembrar as bases de cálculo. Então, para o motorista de cargas, vamos simular um faturamento de R$30 mil no mês. Eu vou tributar R$30 mil, motorista pessoa física que presta serviço para a pessoa física. Não, nós temos uma redução, por exemplo, para o motorista de carga, para efeito do imposto de renda, nós temos uma redução, ou seja, 10% é tributável. De 30 mil, R$3 mil. A base de cálculo do INSS é de 20%. Ou seja, de 30 mil, R$6 mil será a base para o INSS. Motorista de carga tem incidência do SESC-SENAT, 20% também. Então, 20% para INSS, 20% para SESC-SENAT. Já o motorista de carga, no sentido de tratorista, retroescavadeira, colheitadeira, ele não tem, diferentemente do motorista de carga, ele não tem o SESC e o SENAT. Ele vai ter o imposto de renda e o INSS apenas. Vamos supor aqui um faturamento de... Vamos escolher aqui um outro valor, R$23 mil. Temos 10% da base de cálculo para o imposto de renda como tributável e a base de cálculo do INSS de 20%. Relembrando aqui o motorista de passageiros. Supomos aqui um valor de R$12 mil de faturamento no mês. A base de cálculo é 60% para o imposto de renda, 20% para o INSS e 20% para o SESC-SENAT. Relembramos tudo aqui. Então, essas são as bases de cálculo na qual incidirão as alíquotas. Para o imposto de renda, tabela progressiva. Para o INSS, uma alíquota de 20%. Para o SESC-SENAT, uma alíquota de 2,5%. Vamos recordar as bases de cálculo do motorista para efeitos de previdência social, porque uma vez que a previdência é recolhida, ela deve ser registrada no Carnê-Leão para efeitos de dedução do imposto de renda. Nós já vimos isso em aula anterior, mas vamos colocar aqui. Vamos supor que você teve uma renda bruta. Vamos colocar em ordem cronológica, aqui não importa o mês, mas vamos falar que é do dia 1 ao dia 30. Uma renda de R$30 mil, a base foi reduzida em 20%. 20% é tributável. 25 mil reais, 15 mil reais, 12 mil reais, R$1.000, R$500. Só para demonstrar aqui que o limite de tributação no teto, né, o limite do teto aqui, de 7.507,49. Esses valores, relembrando, é de 2023. Todo ano ele é alterado. Vou falar que a alíquota é de 20% e aqui a alíquota de 11%. O mesmo critério para a alíquota de 11%. Tem que obedecer os critérios da legislação. Ou seja, esse profissional autônomo motorista tem que prestar serviço para um outro profissional autônomo, pessoa física, ou um produtor rural, por exemplo, desde que atendido os critérios da lei e comprovado que esses tomadores de serviço pagam a previdência social de forma correta, então usa-se o critério da redução para 11%.
Observado o nosso exemplo aqui, as bases, a prestação de serviço é esta, a base para efeito da Previdência Social é esta, a base de cálculo é limitada ao teto, portanto, para-se de tributar em 7.500, no nosso exemplo. Vamos iniciar os nossos trabalhos de simulação na combinação de renda de um operador de máquina pesada, e onde ele presta o serviço como autônomo e também, por ser o proprietário da máquina, ele loca o mesmo bem para terceiros. Então ele tem dois tipos de renda aqui. O serviço autônomo, como motorista de equipamento pesado, e também a locação do equipamento. Ora ele presta o serviço, ora ele loca o equipamento dele. Combinação de renda de motorista de transporte de carga e aluguel de bem móvel. Suponhamos que o proprietário de uma escavadeira preste serviço com sua máquina, e também alugue para outro operador pessoa física. O rendimento com o aluguel da máquina é integral, no entanto, o serviço prestado pelo proprietário operador tem uma isenção de 90%, devendo ser tributado apenas 10% do total dos serviços. O transportador de carga e o operador de máquinas pesadas não podem utilizar despesas dedutíveis do livro caixa, mas podem deduzir INSS, dependentes e pensão alimentícia. Como já mencionado anteriormente, Carnê-Leão avaliará entre despesas dedutíveis e desconto simplificado, aplicando todas as regras até aqui mencionadas. Sendo assim, chegamos na base de cálculo do imposto de renda. Aplicando sobre ela a sistemática da tabela progressiva, como já mencionado. Retornando ao Carnê-Leão, vamos para a ocupação. A nossa ocupação tem que ser de motorista. Motorista e condutor de transporte passageiro, táxi, ônibus, pequena embarcação, ou seja, todo o condutor vai estar aqui. Colocamos como principal e registramos. Perceba que não há necessidade de um registro profissional, porque não é uma profissão regulamentada por um órgão ali como conselhos de classe. Salvamos a identificação. Na ficha rendimentos, adicionar rendimento. Vamos pegar aqui trabalho não assalariado, motorista. No nosso exemplo, o motorista recebeu no dia 12 de agosto de 2023 de uma pessoa física. Não vamos colocar o CPF e vamos observar se o Carnê-Leão obriga ou não a atividade do motorista a colocar o CPF. Nós vimos lá que quando é profissional da saúde, por exemplo, um dentista, é obrigatório. Nós já constatamos isso aqui. Recebimento de serviço operador de máquina. Vamos lá. Nós pegamos como exemplo um valor de R$23 mil. Uma fatura de R$23 mil. O serviço é de 23. Mas para efeitos do Carnê-Leão e para a tributação, eu calculo apenas 10% desse valor. Sendo assim, apenas R$ 2.300 deverá ser oferecido como tributável para a Receita Federal. Vamos incluir o rendimento. Retorna. Então veja que nós temos aqui R$ 2.300 para esse motorista. Então nós vamos adicionar o pagamento da Previdência Oficial. Pagamos no dia 15 de 8 de 2023, recolhimento de INSS, base de cálculo reduzida 20%. A base de cálculo nossa foi de qual valor? De R$ 4.600. Chegamos num valor de principal de 920. Mas antes disso, a competência, olha, se eu estou pagando em agosto, na data, sem multa e juros, no prazo correto, eu estou calculando julho de 2023. Valor principal 920, não tem multa, não tem juros, e vamos incluir o pagamento. Retorno. Previdência Oficial. Vamos para o demonstrativo. Estamos no mês de agosto, 2.300 tributável, tem a Previdência, a despesa considerada foi a dedução legal, porque ela é maior do que o desconto simplificado, tudo encaixadinho, e a base de cálculo 1.380.
não há imposto a recolher, não há. Por outro lado, vamos em rendimentos, adicionar um novo rendimento, porque esse mesmo motorista, ele alugou a mesma máquina para terceiros no valor de R$5.000. E vamos colocar aqui na natureza aluguel. E ele recebeu isso no dia 22/8/2023. Não vamos colocar o CPF, vamos observar qual é o comportamento do livro caixa histórico. Recebimento de aluguel máquina XYZ. O valor R$5.000. Esse é um tipo de aluguel que não tem exclusão ou dedução. Vamos incluir o rendimento. Retorno. Aqui nós temos, em agosto, um aluguel, um recebimento de aluguel e um trabalho não assalariado, um serviço autônomo de motorista de transporte, no nosso caso, um transporte pesado. Vamos para o demonstrativo, observar. Veja que agora nós temos dois tipos de renda aqui, o trabalho não assalariado e o de aluguel. Total 7.300. Temos uma dedução de previdência que está correlacionado ao trabalho não assalariado. Aluguel não tem incidência de previdência, portanto a base de cálculo diminui e agora sim temos um imposto a pagar de R$ 869,54. Se clicarmos neste ícone, imprimimos o DARF. De volta ao simulador, vamos trabalhar aqui com o motorista de transporte de cargas, R$23.000 faturados. Perceba que a base de cálculo aqui é 10%. Então nós estamos calculando sobre 2.300. Também tivemos um rendimento com aluguel de bem imóvel, ou seja, o equipamento, a máquina, R$5.000. E tivemos ali uma previdência oficial no valor de 920. Chegamos no mesmo valor calculado pelo Carnê-Leão de 869,54. Vamos para o nosso próximo exemplo, pode ser um taxista, um motorista de transporte de passageiro que presta o serviço como autônomo com essa profissão e também tem um imóvel e vai alugar esse imóvel. Então vamos trabalhar com essas duas rendas, um aluguel de imóvel e um autônomo ali, de transporte de passageiro, motorista que presta serviço como taxista. Combinação de renda de transporte de passageiros e renda de aluguel de imóvel. Digamos que um taxista alugue um imóvel de sua propriedade para uma pessoa física. Duas observações devem ser feitas nesta fase. Primeiro é que o aluguel de imóvel pode ter despesa exclusiva. Segundo é que a renda tributável de serviço de transporte de passageiros é de 60%. O transportador de passageiros não podem utilizar as despesas dedutíveis do livro caixa, mas podem usar INSS, dependentes e pensão alimentícia para a redução da base tributável. Como já mencionado anteriormente, Carnê-Leão avaliará entre despesas dedutíveis e desconto simplificado, aplicando todas as regras até aqui mencionadas. Sendo assim, chegamos na base de cálculo do imposto de renda. Aplicando sobre ela a sistemática da tabela progressiva, como já mencionado. Vamos em rendimentos, adicionar rendimento, trabalho não assalariado, motorista, um recebimento no dia 12/8/2023, recebido de pessoa física. Não vamos colocar o CPF aqui, não é obrigatório, nós já vimos isso. Recebimento, serviço, motorista, a pessoa física. Qual é o valor do nosso serviço? O valor do serviço foi de 12.000 no mês. Mas a minha base de cálculo é de 60%, que vai nos retornar uma base tributável para o imposto de renda no valor de 7.200. Vamos colocar aqui a base que é tributável, então estamos oferecendo aqui os 7.200 para a Receita Federal. Vamos incluir o rendimento. Adicionar pagamento, natureza do pagamento, vamos lançar previdência oficial. No dia 15/8/2023, houve um recolhimento de INSS. INSS, a base de cálculo é R$12.000 vezes 20%
esse valor gerou uma base tributável de 2.400. A competência é de julho, porque se nós estamos pagando na data correta em agosto, é porque a competência é de julho. O valor principal produzido aqui, a alíquota é de 20% sobre este valor, como nós já mencionamos, produz o imposto de 480. Não tem multa, não tem juros, vamos incluir o lançamento. Retorna. Previdência oficial lançada. Vamos para o demonstrativo no mês de agosto. Está aqui. Veja que a previdência ela é menor do que o desconto simplificado. Então, o Carnê-Leão vai utilizar aquilo que for maior e, neste caso, é o desconto simplificado. Reduzimos da base de cálculo e chegamos no imposto de R$ 949,84. Mas nós temos ainda que esse motorista, esse taxista, por exemplo, teve um outro rendimento, dessa vez um aluguel que ele recebeu no dia 5/8/2023. Não vamos informar o CPF, mas vamos informar o histórico. Recebimento de aluguel, que foi o seguinte: o aluguel é de 1.200 e teve uma multa e um juros incidente por atraso de R$ 120, produzindo uma base de cálculo de 1.320. Qual o valor que eu vou colocar como rendimento aqui? O valor do aluguel descrito em contrato e o valor de multa e juros, 1.320. Há alguma exclusão e alguma dedução? Não, nesse nosso exemplo não vamos colocar, portanto, o rendimento tributável é de 1.320. Incluir rendimento. Perceba que agora nós temos o salário, o trabalho não assalariado e o aluguel. Vamos para o demonstrativo. O acréscimo desse aluguel vai afetar a nossa base de cálculo, aumentando o imposto. Nas questões de dedução não houve mudança apenas num aumento de uma renda, e por se tratar de pessoa física para pessoa física, gerou-se ali um imposto a pagar de R$ 1.312,84. Se clicarmos no ícone, vamos gerar o DARF, o imposto a pagar. Sem perder tempo, vamos ao simulador do Carnê-Leão. Motorista autônomo de passageiros. Este motorista teve um rendimento no mês de R$ 12.000, como no nosso exemplo. Verifica-se que foi produzido aqui uma base tributável de 7.200, da mesma forma que lançamos no Carnê-Leão, e essa mesma pessoa tem um bem imóvel alugado no valor de R$ 1.200, que no mês de agosto ele recebeu ali uma multa e juros, a pessoa pagou por atrasado esse aluguel, de R$ 120, produzindo uma renda de R$ 1.320 para efeito de bens imóvel. Não houve nenhuma exclusão e, portanto, chegamos no valor de R$ 1.312,84, da mesma forma que o Carnê-Leão produziu as informações. Novamente, vamos falar aqui que todo o nosso esforço, todos os lançamentos de renda, de exclusão, de Carnê-Leão, com o livro caixa do Carnê-Leão, aliás, né, o livro caixa para profissional autônomo, representante comercial, todo o nosso esforço, o lançamento de previdência oficial, é para chegar na conclusão de que nós temos uma base de cálculo tributável. Então, é para chegar na base de cálculo. Eu esqueci de fazer um lançamento aqui da Previdência. É importante dizer que houve uma Previdência no valor de 480. Não faz efeito, porque esta Previdência, ou seja, a dedução considerada de despesas dedutíveis legais,
foi menor do que o desconto simplificado. Então, prevaleceu o desconto simplificado, permanecendo aqui no imposto de renda a pagar de R$ 1.312,84. Combinação de rendas diversas. Vamos supor que um profissional autônomo preste serviços para pessoas físicas. Além de autônomo, esse profissional também recebe royalties de pessoas físicas por direitos autorais em suas composições musicais. Esse mesmo profissional autônomo tem um imóvel alugado para uma pessoa física. Todas essas rendas deverão ser registradas no Carnê-Leão, assim como as despesas dedutíveis. Note que a sistemática se repetirá. Sendo assim, podemos concluir que o somatório dos recebimentos descontado as despesas dedutíveis ou desconto simplificado dará sempre a base tributável do imposto de renda. Como já dissemos, a combinação de rendas ela é possível, desde que esse rendimento seja recebido de pessoa física, para que tenha os efeitos ali para a base de cálculo do imposto de renda. Então, perceba que eu posso combinar diversos tipos de recebimento. Então, você tem um autônomo, um dentista que tem royalties, que tem uma casa que está alugada, e ele aluga ali outros bens dele também, não importa, que, lembra, todo o esforço, todo o registro para chegar numa base de cálculo. Chegou na base de cálculo, vai aplicar a tabela progressiva. Então você vai fazendo o registro ali. Que renda é esta? Esta renda é de autônomo. Que despesa é essa? Essa despesa é dedutível do autônomo. Que renda é essa? É um aluguel. Que exclusão é essa? É daquele imóvel. Então, nós vamos registrando, e vou fazer um parênteses aqui para relembrá-los que a documentação, despesas e receitas devem ser guardadas pelo menos por 5 anos, tá? Os registros de pagamento, a forma, né, o extrato bancário, recibos, nota fiscal, contratos, devem ser registrados e guardados, tá? Para efeitos ali de uma possível fiscalização ou uma solicitação desses recibos e notas fiscais e comprovações pela Receita Federal, por pelo menos 5 anos. Então vamos seguir aqui no nosso último exemplo, nós vamos fazer uma combinação de 3 tipos de rendas diferentes. De volta ao Carnê-Leão, vamos fazer o seguinte, selecionar uma ocupação. Vamos supor que aqui é um médico. Vamos adicionar. Registro é obrigatório, vamos adicionar o registro, não vamos colocar ocupação secundária, não há necessidade, vamos salvar. Vamos adicionar um rendimento, novo rendimento, em 21 de setembro de 2023, o médico prestou um serviço para uma pessoa física, recebimento de consulta, no valor de R$ 2.000. Incluir o rendimento. Opa! Eu tenho que fazer o que aqui? Tem campo obrigatório para preencher. O CPF está inválido. Vou ter que colocar um CPF do paciente. Veja, atividade de saúde é obrigatória. Nós vimos isso com o dentista, agora estamos vendo isso com o médico. Informamos que o titular é o beneficiário. Agora sim, vamos incluir o rendimento. Retorna. Lançamento do rendimento está ok. Veja, sobre esse valor, o médico tem uma incidência de 20% de INSS. Vamos lançar em pagamento, supondo que ele teve os mesmos R$ 2.000 de renda no mês anterior. Para fazer sentido aqui o nosso exemplo, tá? Dia 15/9/2023, recolhimento de INSS referente agosto de 2023. Então a competência aqui é agosto. Significa que em agosto ele também teve um serviço no valor de R$ 2.000 que produziu um INSS de R$ 400. Para efeitos didáticos, tá? Nosso exemplo aqui está produzindo isso. Retorna. Temos aqui uma previdência lançada. Vamos lançar um outro rendimento. Dessa vez nós vamos lançar um royalties. Então pode selecionar aluguel aqui, ou outros, não tem problema. Data do recebimento dia 21. Pessoa física. É aluguel, vamos colocar aqui. Recebimento de royalties. No valor de R$ 1.000.
tem um royalties lá que ele recebe no valor de R$1.000, de uma pessoa física. Inclui rendimento. Retorna. Então nós temos R$2.000 como trabalho não assalariado e mais 1.000 de aluguel ou royalties. Vamos adicionar um novo rendimento, também, agora sim, um aluguel mesmo, no mesmo dia 21/9. Não vamos informar o CPF do responsável, não é obrigatório. Recebimento de aluguel imóvel. Vamos colocar aqui o valor de R$1.500 esse aluguel, com uma exclusão de 150, ou seja, 10% do valor cobrado pela imobiliária para efeitos de administração do imóvel. Valor líquido de 1.350. Esse valor será tributável. Vamos incluir o rendimento. Retorna. Na ficha de rendimentos, no mês de setembro, perceba que há vários rendimentos. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: nenhum rendimento desse, isoladamente, produz imposto de renda. Se fosse só esse rendimento, não teria imposto de renda. Se fosse só esse, não teria. E se fosse apenas o royalties aqui, não teria rendimentos. Não teria a incidência do imposto de renda, é o que eu quero dizer. Agora, quando eu somo todos eles, lembrando que esse aqui a gente colocou como royalties, trabalho não assalariado, aluguel de imóvel, não é? Todas essas combinações, todo esse esforço é para produzir aqui em demonstrativo o imposto de renda. Muito bem. Combinados, haverá ali a incidência. Vamos ver se há incidência, né? Tem mais uma informação que eu quero colocar. Nós estamos aí em setembro. Veja, trabalho não assalariado, aluguéis e royalties está aqui, a soma, 4.350. Neste momento, a dedução considerada é do desconto simplificado. Por quê? Porque ela é maior que a dedução legal. Então essas despesas aqui, 400, ela é menor que o desconto simplificado, portanto o sistema escolhe o desconto simplificado. Mas eu esqueci de falar que esse médico tem 2 dependentes. Perceba? Eu clico aqui, coloco 2 dependentes. Se eu quiser alterar na identificação, eu coloco que sim. Não vou colocar. É só para uma constatação. Vamos salvar. Mudou. Aí se fosse um dependente, vamos falar que tenha um dependente. Vamos mudar aqui. Também mudou. Dessa forma, vamos deixar um dependente, porque veja, o desconto simplificado é de 528. A dedução legal, ou seja, dependentes mais a previdência oficial, é maior, e o sistema escolhe o que é maior, o valor maior dedutível. Nesse caso, as deduções legais aqui. Sendo assim, chegamos no imposto de R$ 194,36. Se clicarmos no ícone, geramos o DARF para pagamento. Lembre que depois de pagar o DARF, você tem que fazer o quê? Vamos lá. Vamos supor que nós pagamos esse DARF aqui. Vamos continuar aqui os lançamentos. Vai vir pagamento, imposto pago. Pagamos quando? Se eu produzir esse imposto em setembro, ele vai vencer lá no dia 31 de outubro. Então, lá por volta do dia 30 de outubro, eu não estou olhando se é sábado e domingo aqui, tá? Vamos considerar como informação didática. Se for um sábado e um domingo, vai anteceder. Se o INSS cai num sábado e domingo, ele vai para segunda. Ou o imposto de renda ele vem para sexta, tá? Então aqui, recolhimento, imposto de renda, Carnê-Leão. Período é o setembro mesmo. Principal, 194,36. Não teve multa, não teve juros. Vamos incluir o pagamento. Para que serve essa informação de pagamento aqui? Apenas para baixar o imposto que estava em aberto. Estava em vermelho lá. Vamos para o demonstrativo. Setembro.
pegar aqui. Verifica-se que o saldo a pagar ficou zerado à medida que eu lancei em pagamentos o imposto de renda efetivamente pago. Então, ele vem para essa linha aqui, ó, imposto pago, R$ 194,36. De volta ao simulador assessorando, vamos aqui preencher as informações da mesma forma que preenchemos no Carnê-Leão. Recordo que este simulador é para efeitos didáticos, inclusive a legislação da aplicação de cada item está nesse canto aqui. E vamos lá. É um médico que tem um dependente, nós definimos que ele tem um dependente, e que presta o serviço mensalmente e ganha R$ 2.000. Nossa, Leandro, mas esse médico ganha pouco. Não, não é, que ele tem outras rendas como pessoa jurídica. Fica calmo. Vamos falar que para a pessoa física ele tem essa renda aqui. Ele trabalha no hospital, é famoso, ganha muito bem lá no hospital, mas tem essa renda aqui. E ele é uma pessoa correta, vai fazer o Carnê-Leão. Tá? Não seja chato. Profissional autônomo, R$ 2.000. Esses R$ 2.000 ele produz uma previdência de R$ 400. Muito bem até aqui? Temos lá um royalties de R$ 1.000 e um aluguel de um imóvel no valor de R$ 1.500, na qual há uma taxa de administração da imobiliária de 10%, produzindo lá uma despesa exclusiva de R$ 150. O que mais? Falta o dependente aqui. Veja que neste caso da planilha do simulador, nós temos todas as aplicações dos dependentes possíveis. No nosso caso, vamos supor que ele tenha um filho. Desta forma, chegamos no imposto a pagar de R$ 194,36, exatamente o valor produzido pelo Carnê-Leão. Mais uma vez, todo o nosso esforço produzido aqui é para gerar a base de cálculo do imposto de renda. Para quê? Para podermos aplicar a alíquota, o imposto, a dedução da tabela progressiva e, por fim, produzir o imposto de renda. A aula 9 e a aula 10 foi preparada justamente para nós trabalharmos ali com a combinação dos tipos de serviço e locação possível, no esforço de explicar para você que a combinação do tipo, seja um motorista, autônomo, representante comercial, despesas de livro caixa, despesas dedutíveis, despesa exclusiva, receita com aluguel, juros e multas como receita, é um esforço para produzir a base de cálculo. Então veja que tudo isso é lançado, é observado a legislação, é lançado no livro caixa, é guardado o documento que representa a verdade daqueles lançamentos e produzir uma base de cálculo, que será aplicada nesta base a tabela progressiva. Tabela progressiva que em 2023 são duas. Até abril é uma tabela, a partir de maio de 2023 outra tabela. Então todo o esforço, mais uma vez, todo o esforço é para produzir o imposto de renda. Ou seja, produzo a base de cálculo e sobre a base de cálculo aplico a sistemática da tabela progressiva. Então, espero que você tenha gostado do curso. Chegamos ao final da 10ª aula. Eu ainda te aguardo para as considerações finais. Te espero e fica com Deus.